Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema Eu quero que você aprenda e entenda a Bíblia. Se quisermos conhecer corretamente a Deus, as leis de Deus e o caminho ao céu, devemos estudar a Bíblia. Alguém que não entende a Bíblia pode conhecer as leis de Deus? Aqueles que não estudaram a Bíblia podem entender a existência de Deus Pai e de Deus Mãe? Alguém que não estudou a Bíblia pode entender a glória do reino de Deus? Não. É por isso que devemos estudar a Bíblia. Quando pregamos o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, ensinamos as pessoas sobre a Bíblia, não é? A obra que estamos realizando é muito simples. O dever que estamos realizando é ensinar sobre a Bíblia. Aqueles que receberam a verdade primeiro devem saber como ensinar a Bíblia para aqueles que vieram depois. Então, por que estudamos a Bíblia? Ao estudar a Bíblia, o que podemos encontrar? Podemos encontrar Deus, a vida eterna e o caminho ao céu. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Devemos estudar a Bíblia diligentemente. É por isso que precisamos estudar e aprender sobre a Bíblia. Deus nos disse para estudar a Bíblia diligentemente, para que possamos entender Deus, as suas leis e o reino dos céus. Além disso, que tipo de sabedoria podemos receber através da Bíblia? A sabedoria que guia as nossas almas para a salvação. Por isso, com certeza, precisamos estudar a Bíblia. O apóstolo Paulo viajou para muitas cidades para pregar, mas quando ele visitou uma região chamada Bereia, descobriu que os de Bereia eram mais nobres de caráter que os de Tessalônica. O povo de Bereia tinha um caráter muito gentil, porque eles examinavam cuidadosamente o que a Bíblia dizia e estudavam todos os dias. Por isso, o apóstolo Paulo disse, no livro de Atos, capítulo 17, eram mais nobres. Quando vemos as palavras na primeira epístola aos Coríntios, capítulos 10, 11 e 12, está escrito: não quero que sejam ignorantes sobre a Bíblia, já que devem conhecer a Bíblia, vocês devem estudá-la. Isso foi mencionado consecutivamente nos capítulos 10, 11 e 12. Porém, quando estudamos a Bíblia, nunca devemos interpretá-la da nossa maneira, que pode ser contrário ao que a Bíblia realmente ensina. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis, o que eles fazem, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Devemos estudar a Bíblia, porém, isso não significa que devemos interpretar e deturpar a Bíblia à nossa maneira. Com a habilidade humana, mesmo que alguém leia a Bíblia centenas ou milhares de vezes, não poderá encontrar toda a vontade de Deus oculta nela. Por esse motivo, de quem devemos aprender a Bíblia? De acordo com o livro de Miqueias, capítulo 4, nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Devemos aprender os ensinamentos, assim como o próprio Deus os entregou à humanidade. Isso é o que Deus quer que aprendamos. Quando Deus nos disse para aprender, isso significa que podemos criar alguma doutrina estranha ao conectar os versículos juntos? De forma alguma. Devemos aprender apenas de Deus.
É por isso que está escrito no livro de Miqueias, capítulo 4. Nos últimos dias, ele nos ensinará seus caminhos. Isso significa que devemos aprender os ensinamentos de Deus, do próprio Deus. Isso porque apenas Deus pode abrir o caminho para entrarmos no eterno reino dos céus. Somente Deus tem o grande poder de nos guiar para lá. Quando reunimos todos os ensinamentos de Deus em um, podemos chamar de Evangelho. Todos devem aprender o Evangelho através da Bíblia. Por isso, nos é dada a missão de entregar esse Evangelho para muitas pessoas nesta época. Vamos gravar essa missão em nossa mente, mais uma vez, abrindo a Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Vejamos a Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. O que é o Evangelho aqui? Quando vemos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Todos os ensinamentos e obras de Cristo são considerados como o Evangelho. Porém, as pessoas que nunca estudaram a Bíblia erroneamente pensam que todos os cultos e eventos realizados nas igrejas hoje em dia estão de acordo com o Evangelho. Elas estão erradas porque nunca estudaram a Bíblia. Já que elas não estudaram, quando perguntamos, por que vocês oram em nome de Jesus? Elas respondem, somos uma igreja que crê em Jesus. Por isso, é claro, devemos orar em seu nome. E quanto a nós? Antes da vinda de Jesus, os santos da época do Antigo Testamento oravam em nome de Jeová. Mas por que as pessoas oram em nome de Jesus nesta época? Nós sabemos o motivo disso ou não? Todos que estudaram sobre o Salvador de cada época e o novo nome sabem a resposta. Eles podem entender a resposta de imediato. Irmãos e irmãs, estudar a Bíblia é extremamente importante nesta época. Por isso, devemos estudar diligentemente o que Deus nos ensinou e afiar a nossa habilidade em pregar para que possamos entregar todos os ensinamentos de Deus em Samaria e até aos confins da terra. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o Evangelho de Cristo. Em vez de receber o Evangelho de Cristo, as pessoas estão tentando pervertê-lo. Então, não devemos estudar a Bíblia diligentemente e concordar com os ensinamentos que Deus nos deu? Vamos continuar com o versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, que fim ele terá? É pior do que não crer em Deus. Se alguém prega evangelho diferente, seja anátema. Versículo 9. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo enfatizou isso várias vezes. Devemos praticar a nossa fé e trabalhar diligentemente apenas pelo Evangelho de Cristo que Deus nos deu. Mesmo se trabalharmos duro por um outro Evangelho, que não é realmente um Evangelho, o que acontecerá com a nossa relação com Deus? Quanto mais trabalharmos, mais longe ficaremos de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Como há muitos motivos para estudarmos a Bíblia, precisamos aprender pela Bíblia se o sábado e a Páscoa da Nova Aliança, que estamos guardando hoje, pertencem ao Evangelho de Cristo ou não. Respondendo cada uma dessas perguntas, vamos nos tornar no povo de Deus, que pode pregar esse Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Vamos ver o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1.
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando Jesus começou a cumprir o Evangelho, qual foi o primeiro exemplo que Jesus nos deu? Vamos continuar com o versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão, logo ao sair da água. O primeiro exemplo que Jesus mostrou no começo foi o batismo. Isso pode ser considerado o começo do Evangelho. Agora, entre todas as obras de Cristo, vamos ver o versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus disse, crede no Evangelho. Mas sem estudar o Evangelho, como podemos crer nele? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Depois, entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 4, de quem é o mandamento para guardar o sábado? No Evangelho, podemos encontrar vários registros de que Jesus guardou o culto do sábado como seu costume. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. A cena de Jesus guardando a Páscoa com seus discípulos também está registrada como parte do Evangelho. Guardar o sábado e a Páscoa é o Evangelho. O batismo também é o Evangelho. Seguindo todos os passos de Cristo, devemos andar em seu caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, há uma cena onde o Evangelho foi chamado de mandamentos de Deus, como está escrito no capítulo 7, versículo 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por que os preceitos de homens são considerados adorar em vão? Porque eles não são o Evangelho de Cristo. É um Evangelho diferente. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Para guardar o culto dominical, o que eles rejeitam? O sábado. Para celebrar o Natal, eles rejeitam a Páscoa. Hoje em dia, podemos ver facilmente muitos casos acontecendo em falsas igrejas. Vamos para a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23.
Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei, o que ele se tornou? Ministro. O apóstolo Paulo se autodenominou de ministro do Evangelho, mas em outro versículo, ele usou uma expressão diferente. Vamos ver a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo se autodenominou de ministro de uma nova aliança, mas na epístola aos Colossenses, capítulo 1, ele foi chamado de ministro do Evangelho. Com relação à nova aliança, o que isso significa? Não significa que o Evangelho é a nova aliança? Já que foi dito que a nova aliança é o Evangelho, vamos ver sobre a nova aliança. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Pedro, João, eles eram os principais discípulos entre os 12. Jesus os direcionou a preparar a Páscoa. Um momento atrás, estávamos falando sobre o Evangelho. Por que temos que voltar a essa cena? Porque a Páscoa é o Evangelho e a nova aliança. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essa foi a noite da Páscoa, quando a nova aliança foi proclamada. Através da Páscoa, podemos distinguir qual igreja prega o Evangelho de Cristo e qual igreja está pregando um evangelho diferente. Precisamos entender isso corretamente. Sobre a Páscoa, Jesus disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Por isso, a igreja que guarda a Páscoa é a igreja que obedece o Evangelho de Cristo. Se uma igreja nega a verdade da nova aliança ou não a guarda, então, essa igreja está negavelmente sendo controlada por outro evangelho, e não pelo Evangelho de Cristo. Isso é o que precisamos entender hoje. Qual é a promessa de Deus contida no Evangelho? E qual o papel que o Evangelho exerce? Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículo 6. E entendamos por que Deus nos ordenou pregar o Evangelho, ou seja, a nova aliança. A saber que os gentios são cordeiros por meio do Evangelho. Gentios são pessoas que não acreditam em Deus. Mesmo aqueles que não acreditam podem se tornar cordeiros em Cristo Jesus por meio do Evangelho, se eles aceitarem a nova aliança e viverem de acordo com os seus ensinamentos. Como está escrito, eles podem se tornar os herdeiros do reino dos céus, membros de um só corpo com Cristo e coparticipantes da promessa. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então, estamos cumprindo o Evangelho? Nós guardamos o sábado? Somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? Nós guardamos a Páscoa? As mulheres usam o véu em suas cabeças durante o culto? A igreja que cumpre todas as leis e regulamentos que Jesus Cristo mostrou à igreja primitiva como um exemplo é a nossa igreja de Deus. Ao estudarmos a Bíblia, podemos entender claramente o Evangelho e o plano de Deus para a salvação da humanidade. Irmãos e irmãs de Sião, vamos entregar as mensagens de Deus contidas na Bíblia. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.